Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Meus amados, nós vamos então abrir a Palavra de Deus no livro de Eclesiastes, capítulo 1. E faremos a leitura do verso 1 ao verso 11. Eclesiastes, capítulo 1, versos de 1 a 11. Lido o texto, por favor, mantenha sua Bíblia aberta nesta passagem, por favor. Está escrito assim: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada, pois, novo debaixo do sol. Alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Eu gostaria de meditar à luz desse texto sobre o tema em busca do sentido da vida. Em busca do sentido da vida. Há um consenso, e esse consenso é eloquente, de que o livro de Eclesiastes é o livro mais complicado da Bíblia. É o livro mais difícil de ser interpretado da Bíblia. Salomão escreveu 3 obras. Ele escreveu o Cântico dos Cânticos na sua juventude, escreveu Provérbios na sua maturidade e escreveu Eclesiastes na sua velhice. Escreveu muito mais coisa. Por exemplo, a Bíblia diz que ele escreveu 3.000 provérbios, escreveu 1.005 cânticos. Foi um cientista, um especialista em plantas, em animais, um homem, diríamos nós hoje, de cultura enciclopédica. Aqui nesse livro ele retrata as crises da alma, as dores da alma, a busca do sentido da vida. Ele escancara o seu coração, revela suas próprias lutas interiores. Muitas vezes o livro parece um livro pessimista, quase que sem esperança, mas ao fim da obra, ele vai concluir que a suma de tudo é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Eu gostaria então que você, com a Bíblia aberta comigo, observássemos esta passagem. E ele começa a palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Notem que ele não se apresenta, eu sou Salomão. É um livro de certa forma anônimo. Por outro lado, esse verso primeiro não deixa dúvida de quem ele é, porque ele se apresenta como filho de Davi, embora Davi tivesse outros filhos, mas nenhum filho de Davi foi rei de Jerusalém. Então, dos muitos filhos de Davi, quem foi rei de Jerusalém foi Salomão. Então não há possibilidade de alguém atribuir este livro a outro autor. Somente Salomão se encaixa dentro desta apresentação.
A palavra pregador aqui no hebraico é a palavra koeler. E koeler é mestre, é professor. E é curioso que o livro Eclesiastes está ligado ou vinculado à ideia de eclésia. E eclésia é a palavra para assembleia, para a igreja. Então eu não estou falando de um professor ou de um pregador diante de uma classe acadêmica. Eu estou falando diante de um pregador ou de um pastor diante da igreja. Ele está ensinando o seu povo. Mas me permita, antes de entrar na exposição do texto propriamente dito, ainda na apresentação de quem está se dirigindo a nós, e Salomão foi escolhido por Deus para ser rei de Jerusalém antes de ser concebido. Além disso, o próprio Deus o escolhe e Davi promete a Batseba de que ele seria rei, seu sucessor. Vocês bem lembram do fato que quando Davi já estava velho, doente, acamado, com um problema de hipotermia, um dos seus filhos, Adonias, resolve conspirar, usurpar o trono e se autodeclarar rei. E Davi tem pulso ainda para reverter esse quadro e coroar Salomão ainda em vida, depondo desta forma o rei usurpador Adonias. Salomão começa o seu reinado, reina 40 anos, e no começo ele tem a oportunidade dada por Deus de pedir o que quisesse. E ele sabiamente pede para Deus discernimento, sabedoria para governar. Isso agradou o coração de Deus, e Deus diz: eu vou lhe dar sabedoria e vou lhe dar riquezas. E Salomão veio a ser o homem mais sábio, Salomão veio a ser o homem mais rico da sua geração. Salomão teve o privilégio de realizar o sonho do seu pai. O sonho do seu pai, Davi, era construir um templo ao Senhor. Conseguiu arranjar todo o material, todos os recursos necessários, mas Deus não o permitiu construir o templo. Ele era um homem de guerra. Suas mãos tinham sangue das batalhas. Então Salomão é o homem que vai cumprir o sonho do pai e construir o templo, construir palácios. Mas Salomão tem um grande problema. Se você ler Deuteronômio 17, na época de Moisés, 500 anos antes de Salomão, sabendo Deus que o povo de Israel pediria um rei, Deus, o job description, Deus deu o papel que um rei deveria desempenhar ao assumir o trono de Israel. E dentro desses preceitos divinos, algumas coisas um rei não podia fazer. Primeiro, ele não podia acumular para si cavalos. Por quê? Porque não podia confiar no exército. Não podia multiplicar para si ouro. Não para o reino, para ele, ouro, para não confiar no poder econômico. Não podia multiplicar para si mulheres. O aspecto aqui não é tanto por devassidão moral. O problema aqui é que as muitas mulheres procedentes de diversas nações, com seus muitos deuses, poderia corromper o coração do rei e tirá-lo dos caminhos de Deus, para um caminho de idolatria. Salomão quebra todos esses preceitos. Salomão multiplicou para si cavalos, voltando ao Egito para comprar os cavalos. Salomão multiplicou para si ouro. Salomão multiplicou para si mulheres, a ponto de ter no seu harém 1000 mulheres, 700 mulheres, 300 concubinas. Mas não foi só isso. Salomão resolve manter um luxo extremo, exagerado, incomum, e estabeleceu províncias para que cada uma delas sustentasse o palácio com toda a sua pompa, com todo o seu luxo, com todo o seu conforto, durante um mês. Ou seja, o rei rico, o povo pobre. Mas ele fez mais. Ele estabeleceu o trabalho escravo, feitores de escravos. Enquanto o rei nadava em luxo, em ouro, em prata, em requinte,
O povo estava gemendo para pagar a conta do palácio. Mas fez mais. Ele pesou a mão sobre o povo em tributos e impostos, a ponto do povo sentir-se com o pescoço esfolado pelos tributos pesados. Mas ele fez mais. Já no final da vida, diz a Bíblia que além de viver no luxo e o povo viver na miséria, além de manter todo o luxo da corte, à custa do povo, porque não tem almoço de graça, se alguém está luxando, alguém está pagando a conta, ele acabou construindo capelas para os deuses das suas mulheres, e templos pagãos de frente ao templo de Jerusalém. Mas tem mais. Ele acabou adorando os deuses pagãos dessas muitas mulheres. Mas tem mais. Quando a Bíblia retrata o desgosto de Deus com essa postura dele, dizendo que ia entregar o reino dele nas mãos de outro, e Deus deu o CPF da pessoa, vai ser Jeroboão, que era um feitor de escravo de Salomão. Ele persegue esse cidadão para matá-lo, e esse cidadão tem que fugir para o Egito. Mas finalmente, Salomão não faz corretamente o seu sucessor. Só tem 3 filhos de Salomão mencionados na Bíblia. Roboão era um deles, o sucessor de Salomão. Começou a governar com 41 anos, portanto o menino nasceu 1 ano antes do pai assumir o governo. Ou seja, o menino cresceu no luxo, cresceu no palácio, com seus coleguinhas, acostumado com luxo. Quando ele assume o governo, depois da morte de seu pai, no ano 931, o povo veio sob a liderança desse indivíduo, Jeroboão I, para pedir para ele aliviar os impostos, e nós vamos servir você, vamos ser leais a você. Ele insensatamente disse: não, o meu dedo mínimo vai ser mais grosso do que o braço do meu pai, eu vou castigar vocês ainda mais, vou pesar ainda mais a mão. E das 12 tribos, então 10 delas seguem a liderança cismática de Jeroboão I, e ficando apenas as 2 tribos, Benjamim e Judá, sob a dinastia de Davi. Nós estamos falando de um homem, portanto, que teve esses desvios, essas quedas, esses deslizes. E o livro de Eclesiastes, de certa forma, retrata toda essa angústia da alma desse homem que se desvia de Deus por tanto tempo, e só vai se voltar para o Senhor no final da sua vida. E possivelmente, e eu entendo assim, que o livro de Eclesiastes é um livro testemunhal. Ele está aqui na velhice, já no final da vida, depois que ele se volta para o Senhor, a suma de tudo é temer a Deus, guardar os seus mandamentos, e vai contando para nós as lutas que viveu, as angústias que viveu, as dores que viveu, as decepções que colheu, as frustrações que experimentou numa vida sem Deus. Então, com esse pano de fundo, vamos continuar a leitura do texto que nós lemos. Versículo 2. Veja você comigo o conceito secularista da vida. Leia o verso 2 comigo, por favor, vamos juntos. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Ele está olhando para a vida apenas no ponto horizontal, apenas numa linguagem humana, terrena, temporal. Ele não coloca Deus nessa avaliação. Ele está olhando para a vida debaixo do sol, numa perspectiva puramente humana, e ele vai reduzir tudo o quê? A vaidade. Quando ele diz vaidade, vaidade, isso é ênfase no hebraico, cântico dos cânticos, né? ênfase. Então é isso que ele está falando. E a palavra vaidade, rebel no hebraico, é sopro, é vento, é vapor, é vaidade. Ou seja, os projetos humanos fora de Deus são castelo de nuvens diante de uma tempestade de vento. É menos do que castelo de areia, é castelo de nuvens, não tem consistência. O homem bota a mão e ele tenta palpar e não encontra sentido na vida, no dinheiro, no sucesso, na fama, nos prazeres, nas conquistas. Tudo isso não dá sentido para ele viver.
Agora notem, ele vai colocar ainda um conceito secularista do trabalho. Leia o verso 3 comigo, todos nós. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Então, veja bem, debaixo do sol. Ele está dizendo que trabalho produz o quê? Fadiga. Aliás, é consequência do pecado. Deus diz para Adão, olha, do suor do teu rosto, comerás o teu pão. Vai ter fadiga. A terra vai produzir cardos, abrolhos, espinhos. Você vai ganhar o pão, mas com muita luta, com muita fadiga. Agora a pergunta é, que proveito? Que proveito? Isso é um termo comercial. A palavra proveito aí. A vida não paga dividendos. O que ele está querendo dizer com isso, irmãos? É que o homem trabalha, economiza, junta um dinheirinho, compra uma casa, compra um carrinho, se tiver mais um pouquinho de dinheiro, compra uma casa melhor, e se tiver mais dinheiro, compra mais 2 casas, mais 3 casas, compra uma fazenda, compra um avião, compra um iate, compra isso, compra aquilo, e compra aquilo outro, compra aquilo outro. Ele não consegue usufruir tudo, e no dia que ele morrer, quanto ele vai levar disso? Nada. Trabalhou. Sabe quem vai usufruir? Quem não ralou. Quem não ralou. Já perceberam isso? Filhos criados em berço de ouro, via de regra não pegam no pesado? Quem trabalhou foram os avós, quem trabalhou foram os pais. Ele vai usufruir. Não custou nada para ele, ele não sabe quanto custou mesmo, não sabe quanto custa mesmo, e ele vai gastar e vai gastar. Aí Salomão está dizendo o seguinte, olha, é vaidade, porque eu me empenhei, eu ralei, eu esforcei, e daí? O que surgiu? O que sobrou? Sobrou nada. Sobrou um caixão de cedro, e mais nada. E mais nada, na perspectiva humana, debaixo do sol. Isso me lembra de um banqueiro brasileiro, riquíssimo, que morreu na pandemia, a Covid-19. E a filha, chorando no funeral, disse uma frase lapidar. O mais terrível de tudo, meu pai, sendo um homem bilionário, morreu por falta daquilo que é de graça, o ar nos seus pulmões. O que como leva? Nada. Bom, mas agora ele vai fazer uma outra análise da mesmice das gerações andando em círculo. Olha o verso 4 comigo, leia o 4, toda a igreja. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Então para com geração vai, geração vem. Geração lá do Egito, dos faraós, geração da Síria, do Sargão II, do Senaqueribe, geração lá da Babilônia, do Nabucodonosor, a geração lá da Pérsia, do Dario o Grande, a geração dos gregos com Alexandre, geração dos imperadores romanos, dos Césares, as gerações vão passando, geração em geração, mas o que está acontecendo? As mesmas lutas, os mesmos problemas, as mesmas angústias, os mesmos dramas, os mesmos pecados, os mesmos anseios, as mesmas guerras. Nós estamos estudando aqui na Escola Dominical, livro de Amós. Você lê Amós hoje, você está fazendo uma radiografia da sociedade brasileira, da sociedade americana, da sociedade europeia. Os homens, irmãos, mudou a tecnologia. Nós somos a geração da internet. Nós somos a geração da propulsão a jato, nós somos a geração que explora o espaço, nós somos a geração da cirurgia robótica, nós somos a geração que empacota na cabeça de um alfinete os dados genéticos dos mais de 8 bilhões de habitantes, mas nós somos as gerações com os mesmos problemas de 2000 anos. Geração vai, geração vem, a terra está aqui, os problemas são os mesmos. É uma mesmice só, mudou nada. Agora ele vai dizer que essa mesmice não é só no ser humano, não. Essa mesmice está aí na natureza. E ele vai explicar. Olha comigo o verso 5. Leia o 5 comigo. Levanta-se o sol e põe-se o sol. E volta ao seu lugar
onde nasce de novo. Ele está falando não cientificamente, ele está falando aquilo que nós falamos todo dia: o sol nasce, o sol se põe. Não é a linguagem nossa? Embora a gente sabe que é a terra que gira, mas na nossa cabeça, na nossa linguagem, é o sol que está andando. E o sol vai de onde para onde? Vai do leste para o oeste. Nasce no leste, se põe no oeste. Amanhã vai fazer o quê? Vai nascer no leste, vai se pôr no oeste. E depois de amanhã vai fazer o quê? Vai nascer no leste, vai se pôr no oeste. E na semana que vem vai fazer o quê? Nascer no leste, se pôr no oeste. E no mês que vem vai fazer o quê? A mesma coisa. E na próxima década, a mesma coisa. E no próximo século, a mesma coisa. No próximo milênio, a mesma coisa. Não tem progresso, não tem avanço. Você está fazendo sempre, desde o dia que foi criado, a mesma coisa. Nunca mudou sua rota. O que Salomão está vendo? Mesmice. Mesmice. Mas não é só no sol, não. Olha agora essa rotina no vento. Olha o verso 6, leia o 6 comigo. O vento vai para o sul, faz o seu giro para o norte, volve-se, revolve-se na sua carreira, retorna aos meus circuitos. Olha aí, o vento, o mesmo círculo, no mesmo círculo. Ele vai para o sul, faz seu giro no norte, ele volve, revolve-se, volta para o mesmo circuito. Desde quando? Desde o começo da criação. Não tem progresso, não tem avanço, é a mesmice de sempre. Ele está olhando para uma visão tão pessimista da criação, que a crise dele ecoa na natureza, e a mesmice da natureza reverbera dentro dele. Reverbera dentro dele. Mas não é só também o sol e o vento, não. Ele vai dizer que os rios estão na mesma situação. Leia o verso 7 comigo, por favor, todos nós. Todos os rios correm para o mar. O mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Então, olha aí. Todo rio vai para onde? Para o mar. O mar se enche? Não se enche. Tem evaporação, a água sopra as nuvens, a chuva desce para a terra pega a enxurrada, leva para o rio deságua no mar, vem a evaporação, a água sopra as nuvens, a chuva desce. Isso está acontecendo ontem, acontece hoje, vai acontecer amanhã, até Jesus voltar, até a restauração de todas as coisas. Tudo isso vai acontecer do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Se nós tirarmos Deus da criação, da natureza, você entra em pânico. Porque a mesmice é crônica. O que nós cremos, e nós acreditamos, e pregamos, e confessamos, é que o nosso Deus intervém. Ele intervém no sol e manda o sol parar, o sol para. Ele intervém e dá uma ordem às estrelas, elas aparecem. Ele intervém e faz o mar abrir, o mar abre. Ele intervém e faz chover ou faz cessar a chuva e ele faz a coisa acontecer. Agora, se você tira Deus da natureza, da história, você entra em pânico. Parece que a vida perdeu o sentido. É uma mesmice crônica. Mas notem agora que essa procura pelo ser prossegue em Salomão numa insatisfação absoluta. Nada consegue satisfazer a vida dele. Olha o versículo 8 comigo e leia comigo o verso 8. Todos nós. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém pode as exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Então vamos entender aqui, olha a crise desse homem, olha o desespero desse homem. Estou falando do homem mais sábio, do homem mais rico, do homem mais poderoso, do homem que tem a mesa mais farta, do homem que tem as roupas mais caras, do homem que tem as camas mais visitadas pelas mulheres mais belas do mundo. E ele tem uma grande insatisfação. E ele está dizendo para nós aqui que todas as coisas, não algumas coisas, todas as coisas são canseiras tais, que não dá nem para descrever. E ele começa a detalhar a insatisfação dos olhos. Nós olhamos e voltamos a olhar. E nunca nos fartamos de ver.
Nunca chegará o dia que você vai dizer assim: eu já vi tudo, não quero ver mais nada, agora eu quero que apague a minha visão. Eu quero continuar vendo, porque os olhos são insaciáveis. Você ouviu e continuou ouvindo, e amanhã vai ouvir de novo, e jamais você vai dizer: eu não quero ouvir mais nada, eu quero cessar esse sentido que eu tenho da audição. Os ouvidos são insaciáveis. Há uma busca que não se encontra. Essa é a angústia desse homem. Mas mais do que isso, ele começa a perceber que há uma repetição da história e nada é novo na história ao redor dele. Ele está encurralado pela falta de sentido da vida, se olha a vida apenas debaixo do sol, na perspectiva horizontal, humana, terrena, temporal. Confira comigo o verso 9 e 10. Leia o 9 e 10 comigo, por favor. Vamos juntos. O que foi, é o que há de ser. E o que se fez, se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Verso 10. Alguma coisa de que se possa dizer: vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Então vamos entender isso aqui. Ele está dizendo que não há novidade. O que está acontecendo hoje? O que aconteceu na época dele, 1000 anos antes de Cristo, 3 mil anos de nós. Então, o que acontece? Nascimento e morte. O que acontece? Celebração e choro. O que acontece? Conquista e perda. O que acontece? Paz e guerra. O que acontece? Acordos e conflitos. O que acontece? Esperança e desespero. Não é isso que você está vendo? É isso que existia há 3 mil anos. Não tem nada novo. Você tem novas tecnologias, mas o problema do homem é o mesmo. As crises são as mesmas. Os pecados são os mesmos. A cobiça é a mesma. A vaidade é a mesma. Os sonhos são os mesmos. E aí ele vai dizer uma coisa assim interessantíssima. No verso 11, não há lembrança. O que ele está querendo dizer com isso? Está querendo dizer com isso que pessoas e acontecimentos passam pela nossa vida e passam. E ficam lá atrás. Por exemplo, se eu fizer uma pergunta aqui no auditório, honesta e simples: quem aqui, nesse auditório, me cita o nome do seu tataravô e da sua tataravó? Quem sabe? Mas foram pessoas importantes da sua família. Você não se lembra? Sabe o que significa isso? O seu tetraneto não vai saber que você existiu? Desculpa me dar essa notícia para você. Você nem vai ser lembrado. As pessoas passam. E não há lembrança. Vocês se lembram da fala do John Lennon, dos Beatles, de Liverpool? Ele afirmou na década de 70, depois de 10 anos que estavam no auge: nós somos tão conhecidos, nós somos tão relevantes, nós somos tão amados, que nós somos mais famosos do que Jesus Cristo. Bom, John Lennon foi assassinado em 1980 por Mark David Chapman. E só os mais apreciadores dos Beatles sabem de cor o nome dos 4 componentes da banda. Você sabe? Bom, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr. Eu sei porque eu tomei nota. Também não sabia. Percebe isso?
Sinto muito dizer que sua fama dura uma geração, duas. Na quarta ninguém vai lembrar mais. Ele está desesperado com essa realidade. Bom, me permita agora fazer uma aplicação. Se eu parasse aqui, falei, puxa vida, então é desesperador, não? Você, numa segunda-feira, sair de casa, pegar o trânsito de São Paulo, nem ter passado em casa para tomar uma sopinha de feijão, para escutar isso, quer dizer que não tem sentido mesmo, a vida não faz sentido mesmo, é esse vazio mesmo, essa vaidade toda mesmo. E eu quero dizer para você que o segredo para interpretar esse texto está no versículo 3. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho que se afadiga debaixo do sol? Ele está olhando a vida debaixo do sol. Sabe por que tem tanta gente hoje pulando do prédio, se esborrachando no asfalto? Tendo muito dinheiro, tendo sucesso e fama, tendo beleza física. Porque eles estão olhando a vida só debaixo do sol. E olhar a vida só debaixo do sol não traz esperança. Pode ter dinheiro. Salomão, no capítulo 2 desse livro, vai dizer que ele teve riqueza, que ele teve prazer, que ele teve fama, como ninguém. E olhando a vida só debaixo do sol, o que ele encontrou foi bolha de sabão, foi vaidade, nada, exprimia e não saía nada. Agora, você e eu que viemos aqui, olhamos a vida acima do sol. Você olhamos a vida na perspectiva de Deus, da eternidade. E nós afirmamos com toda a força da nossa alma que nós não olhamos a natureza com essa visão pessimista. O Salmo 19 diz que o sol agora percorre como um noivo, com a sua beleza, com o seu garbo, com o seu encanto, e você olha para o sol e não adora o sol, você olha para o sol e glorifica o Criador do sol, porque ele traz vida, calor, saúde, esperança. Agora você olha o amanhecer não como um ciclo da natureza que se repete, se repete, se repete. Você olha para a manhã e diz: as misericórdias de Deus se renovaram sobre mim a cada manhã. Você começa o dia entusiasmado, a vida faz sentido. Você agora olha para a vida, e a vida não é uma bolha de sabão, não é um vapor. Agora a vida tem sentido. Você diz: para mim o viver é Cristo, porque Jesus veio para me dar vida, de vida em abundância, e eu agora tenho nele vida eterna. Eu celebro a vida, eu desfruto da vida, eu estou encantado com a vida é um dom de Deus, a vida é um presente de Deus. Eu quero cuidar do meu corpo, eu quero cuidar da minha mente, eu quero cuidar das minhas emoções, eu quero cuidar da minha alma, porque toda a minha vida foi projeto de Deus, é obra de Deus, para a glória de Deus, e a minha vida vai ser colocada no altar de Deus, para viver na vontade dEle, para a glória dEle. Faz sentido viver. Você olha para o trabalho, não é esse enfado todo nada, não é mesmo. Você acha o seguinte: trabalhar é uma bênção, trabalhar é uma bênção. Levantar de manhã para ir para o trabalho não é aquela canseira que fala: puxa, vem mais um dia, uma outra. Não, você vai com prazer, porque o seu trabalho abençoa outras pessoas, porque o seu trabalho constrói futuro. O seu trabalho é resultado, daí você tira o seu sustento, o seu pão, e você sustenta a sua família, e você estende a mão ao necessitado, e você contribui para a obra missionária, e você vai dizer assim: no Senhor o meu trabalho não é vão. Tudo faz sentido, tudo faz sentido. Agora, não é a mesmice não, tem um novo coração, tem uma nova mente, tem uma nova vida,
tem uma nova aliança, tem um novo céu, uma nova terra. Tudo se faz novo. E você encontra então o sabor da vida, o privilégio da vida. Porque você não está olhando a vida só debaixo do sol. Você está olhando a vida acima do sol e contemplando aquele que é a razão da existência do próprio universo. Em busca de sentido da vida. Não encontra esse sentido nas coisas. Você encontra o sentido da vida no Deus Criador de todas as coisas. Eu quero concluir dizendo que eu estava de férias, certa feita, e quando posso, eu gosto muito de caminhar na praia. Esse é o meu hobby principal nas férias. Levantar de madrugadinha para ver o sol nascer, caminhando na areia. E percebi que quando eu saía para a caminhada, tinha uma moça que ficava no pátio do hotel, como que numa espécie de yoga, com as pernas cruzadas, olhando para o céu. Aí, quando eu voltei, o sol já tinha nascido, já estava brilhando, e ela estava lá, numa liturgia, adorando o sol. E eu, curioso, me aproximo dela, e a hora que ela deu uma pausazinha, eu perguntei: o que você está fazendo? Ela me disse: eu estou adorando o sol. O sol é maravilhoso, o sol é encantador, o sol é belo, o sol enriquece, o sol ilumina, o sol aquece, o sol fertiliza, o sol dá saúde. E foi fazendo elogios ao sol. Eu fiquei até animado com ela, de tanta coisa linda que ela falou do sol. E eu disse: eu também adoro. É mesmo? Você adora? Eu falei: adoro. A quem você adora? Eu respondi: eu adoro o Criador do sol. É maior do que o sol, é mais lindo que o sol, é mais poderoso que o sol. Ele pode preencher o vazio do meu coração que o sol não consegue. Esse é o Criador que eu quero apresentar a você. E falei para ela de Jesus. Hoje você pode sair daqui, não apenas contemplando a beleza da criação, mas encantado com o Criador, porque só Ele, em Jesus o seu Filho, pode dar sentido à sua vida. Que Deus nos abençoe.
real now. Walking through neon, night made of nothing more than all of our